iniciando aqui a gravação. Na sexta-feira, vocês fizeram a apresentação e o Felipe, ele não fez a apresentação, pessoal, porque ele foi ao médico, tá bom? Então, ele fará a apresentação agora. Pode começar, tá, Felipe? Por favor. Tô pegando o material. Não, sem problema, eu aguardo. É porque quando eu fui falar para você que você faria hoje, você já tinha saído da chamada. Aí não deu, mas eu comentei que você faria hoje. Tá. Tô pe- Já tô com ele aqui. Eu já peguei já, pô. Ixi. Pro? Oi, Eu já peguei já. pode iniciar então. Certo. O meu tema é a automedicação, regulamentação e, e a venda de medicamentos. No Brasil, embora a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa para a venda de propaganda de medicamentos que possam ser adquiridos sem prescrição médica, não há regulamentação nem orientação para aqueles que os utilizam. O fato de se poder adquirir medicamentos sem prescrição não permite o indivíduo fazer uso indevido do mesmo, isto é, usá-lo por indicação própria, na dose que ele vem na hora que achar conveniente. Dados europeus indicam que a média de 5,6 pessoas por farmácia por semana fazem uso indevido de algum tipo de medicamentos. Em nosso país, a intenção da automedicação não é conhecida com precisão, mas apenas em caráter anedótico ou por meio de levantamentos parciais e limitados. A pesquisa por amostragem do Ministério de 1998 do IBGE oferece alguns elementos e informações entre as pessoas que procuram atendimento de saúde. Cerca de 14% adquiriram medicamentos sem receita. É só. Ok. O que você aprendeu com tudo isso, Guilherme? Guilherme não, Felipe, perdão. Tipo, as pessoas, elas não têm controle para usar os remédios. Aí elas acabam usando as doses erradas, ingerindo medicamentos errados, essas coisas. Mesmo tendo a proibição. Uhum. É importante. Na sexta-feira eu comentei, os meninos apresentaram, né? E eu falei que é muito importante, seja lá qual for a dor que vocês tiverem, né? É importante que vocês utilizem, né? Vão ao médico, procurem um profissional, porque às vezes a gente pensa que é algo banal, e na verdade não é, né? Às É, vezes a gente toma aí um remédio que hoje está tudo certo, mas futuramente pode causar um grande transtorno, né? Então é importante que vocês realmente tenham consciência daquilo que é certo, fazer o certo, né? Para que futuramente isso não cause nenhum aborrecimento, nenhum transtorno, nenhum desconforto aí com a saúde de vocês, ok? É isso aí, Felipe, certinho. Pessoal, aqui no livro de vocês, né, ele vai falar um pouquinho sobre regência nominal, né? Então, quando eu falo aí em regência nominal, é muito engraçado, porque nós temos aí é, dois fatores, dois elementos que eles são essenciais, tá? Que é o termo, aqui na apostila de vocês, né? Ele fala sobre o termo regente, né? E o termo regido, né? Então, assim, é como que eu brinco muito com os alunos em relação a esses dois elementos. Por quê? Né? O termo regente, eu falo que não, Bruno, é o livro de gramática e ortografia, página 36. Então, eu falo que o termo regente
né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre aquele ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já ouviram falar sobre isso daí? Ou não? Nunca ouviram Não, esse ditado popular, mas tem esse ditado. Pode procurar que é verdade. E é uma verdade, né? Eu acredito muito nesse ditado. Né? Então, aqui ele vai falar que a regência nominal, né, é uma relação que existe aí entre nomes. Gente, desculpa, tá? Tô meio resfriadinha. Então, saúde. o que acontece, né? Quando eu falo em regência nominal, eu estou falando aí, né, que é a relação entre nomes. Então, quais são os nomes, né? Quais são aí as classes gramaticais, pessoal, que diz respeito aí o nome? Claro que o substantivo, o adjetivo, o advérbio, né? Então, tem aí na apostila de vocês, ó. É a relação entre o nome. O nome pode ser, né, utilizar aí a classe gramatical dos substantivos, podemos usar os adjetivos ou advérbios, tá? E aí ele fala que os termos regidos e os termos regidos por ele. Tal relação é intermediada por uma preposição. Então, é aí que funciona, né, digamos assim, a área principal da matéria. Que nós vamos utilizar preposições. E não existe só a regência nominal, existe a regência verbal. Então, quando eu falo aí, eu vou fazer um slide para vocês hoje à tarde, falando um pouquinho sobre isso, tá? Que diz assim, ó, vou utilizar aqui a preposição, né? Que sempre estará entre o nome e o termo regido. Então, como é que eu posso fazer? Como assim, professora? Sempre estará entre o nome e o termo regido. Então, essa preposição, pessoal, após o nome, né, seja ele aí, por exemplo, aqui o nome admiração, por exemplo. Depois desse nome, ele vai ter aí uma preposição. Lúcia, sempre haverá uma preposição? Sempre haverá uma preposição. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ele deu um exemplo aqui para nós que diz assim, ó, ter medo de algo. Medo, se você for observar, é um substantivo comum, tá? E logo após a palavra medo, vocês percebem que tem o de, e o de é uma preposição. Então, o que que vai, qual é a nomenclatura, né? Como que é feito tudo isso? Então, assim, ó, eu terei aí uma oração. Essa oração, ela terá, digamos assim, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio mais a preposição, né? E não é qualquer preposição, aí é que está a causa da situação. Não pode ser qualquer preposição, tem que ser uma preposição correta. Tá? Então, diz aqui, ó, ter medo de algo. Repare que, nesse caso, o substantivo medo rege uma complementação necessária para preencher o seu significado. Ter medo. Ter medo de quê? Né? Então, precisa aí da preposição de. Veja a seguir outros exemplos comuns de regência nominal com substantivo. Observe que, para alguns casos, para alguns deles, há mais de uma preposição possível e, em alguns casos, a preposição serve para situações diferentes. Por exemplo, levar vantagem. Então, aqui eu tenho o meu substantivo, vantagem, levar vantagem em algo. Então, esse em, ele é uma preposição, né? Então, levar vantagem aqui em algo, né? Sobressair em alguma coisa, né? E o outro exemplo é levar vantagem sobre alguém. Quando você, sabe, você faz tipo, um acordo que você vai, por exemplo, ter vantagem em cima aí por exemplo, você quer vender um celular vende lá, você comprou por R$ 100, você quer vender por 200. Então, você terá aí uma vantagem, né? Vai levar vantagem sobre alguém.
Isso é fato, e essa frase ela não é difícil aí de compreender, né? E aqui, na própria apostila, né, vai falar sobre alguns adjetivos, né, e substantivos e as preposições que cabem a cada situação aqui. Então, admirar, admiração a ou por, né? Você pode usar somente essas duas preposições. Amizade a, amizade por, amizade com, amizade entre. Depois, amor a ou amor por. Então, aí ele tem um substantivo, você, dependendo do contexto, você vai utilizar a preposição a ou a preposição por. Ansiedade de, ansiedade para e ansiedade por. Apego a, apego por. Aptidão para, atenção com ou para. Atração por ou para. Aversão a ou para ou por. Bacharel em, né? Capacidade de ou para. Costume de. Crueldade com ou para. Desgosto, né? Com ou de. Desprezo a, de ou por. Devoção a. Doutor em. Dúvida acerca de, em ou sobre, tá? Empenho de, empenho em e empenho por. Falta a, falta com, falta para. Horror a. Impaciência com. Inclinação a, para e por. Incompatibilidade com. Interesse de, em ou por. Negligência com ou em. Obediência a. Quem obedece, obedece a, né? Obrigação de. Paixão por. Proibição a ou de. Propensão a ou para. Respeito, você pode usar o a, o com, o de, o por e o para. Sede de, sentimento de ou por. Vantagem de, em e sobre. Vontade de e para. Então, aqui tem alguns substantivos que ele já traz para você, né, qual tipo de preposição que você usará, tá bom? E tem algumas aqui que vocês viram aí que tem várias preposições que você pode utilizar. Ah, Lúcia, então eu vou colocar qualquer uma. Não, você precisa verificar primeiro o contexto em que você quer inserir essa preposição, tá bom? Então, aqui, ó, na página de atividade 36, tem um texto, né, que diz assim, ó: talvez seja melhor que os fatos venham à luz agora, pois tenho razões para crer que correm por toda parte rumores sobre a morte do doutor, que tendem a tornar a questão ainda mais terrível que a verdade. Ele costumava acordar tarde e quando o relógio sobre o consolo da lareira me mostrou que eram apenas 7h15, encarei-o com certa surpresa. Aí a primeira pergunta é: em qual dos dois casos destacado a preposição sobre, liga dois termos em uma relação de regência nominal? Então, aqui, ó, vocês perceberam que existe aí os dois sobre, duas preposições em parágrafos aí diferentes. Aqui ele está perguntando em qual dos dois casos destacados a preposição sobre liga dois termos em uma relação de regência nominal. Qual oração? A primeira lá ou a segunda? No exercício número 2, diz assim: indique outro caso de regência nominal com o substantivo no trecho reproduzido. Então, aqui, vocês terão aí
dois exemplos aqui nesse textinho que eu li, que também faz parte aí de uma regência nominal. Então, vocês vão copiar essa frase aqui, ok? Neste momento, apenas o exercício 1 e o exercício 2, tá bom? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. E aí, se amanhã nós tivermos aula, aí eu já venho com o slide para vocês, tá bom? Ok? Pessoal. Certo, Pro. Ok, Eu, Eu achei que eu estava o falando microfone sozinha. travou aqui. Não, Ok. o microfone travou. Ok, então primeiro e segundo exercício apenas, e amanhã nós faremos a correção e eu passarei uns slides para vocês, tá? Sobre isso. Tá bom, Pro. Pessoal, terminou a aula, então amanhã nós faremos aí a correção, ok? Tchau, tchau. Tá bom, Pro. Tchau, Pro. Bom dia.